todos, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem do universo. Cá estamos nós com mais uma inspiração, com mais uma orientação para vos falar do nosso subconsciente. Vocês podem ouvir imensas pessoas formadas no assunto, com bastante conhecimento, a falar sobre o subconsciente. Vocês podem encontrar muita informação nos livros, na internet e em muitos oradores a falar sobre o subconsciente, e eu vou pegar apenas nas palavras que eu já ouvi, nas palavras que eu aprendi e sobretudo tudo aquilo que eu li até hoje acerca do subconsciente. E a verdade é que é uma parte muito importante de nós. Nós não existimos sem esse subconsciente. O importante é que se calhar não temos consciência que o nosso subconsciente é a maior parte de nós. Segundo alguns autores, o nosso subconsciente é 95% de nós. Sabem aquele momento em que vocês ouvem dizer que 70% do nosso corpo é água e nós não conseguimos ver? Pronto. 95% de nós mesmos é o nosso subconsciente. E o nosso subconsciente é aquilo que está armazenado dentro de nós e que muitas das vezes comanda a nossa vida. E se 95% de nós faz parte desse subconsciente, se nós não tivermos noção do que é que existe nesse subconsciente, nós não percebemos como é que a nossa vida se desenrola, nós não percebemos o que é que acontece na nossa vida, de onde é que vêm os problemas, quais são as causas, onde é que estão os bloqueios e como fazer para seguir em frente. Partindo do pressuposto que nós realmente temos aqui uma parte bastante profunda dentro de nós, que equivale a mais do que aquilo que nós sabemos de nós próprios, há muito trabalho a fazer. Por isso é que quando, independentemente deste número que eu vos apresentei, 95 mais 5 ou 70 mais 30, o que quer que seja, vocês podem chegar à conclusão que realmente vocês são mais dominados por esse subconsciente do que propriamente pelo consciente, quando vocês tomam uma decisão, quando vocês fazem uma espécie de treino mental, quando vocês têm consciência de algumas situações, têm esse conhecimento e depois na prática parece que nada funciona. Porquê? Porque a maior parte de vocês, ou melhor, a maior parte do vosso eu se encontra noutro registro. Portanto, nós podemos mudar um pensamento acerca de uma determinada situação, de uma determinada pessoa, e no entanto não agirmos de acordo com esse pensamento, porque dentro de nós falta mudar essa parte toda. Estão a entender? Portanto, o subconsciente tem que ser realmente aprofundado, tem que ser cuidado e é lá que reside a maior parte das respostas e também a maior parte dos problemas. Nós não temos conhecimento de tudo no mundo, nós não temos conhecimento de tudo em nós. E quando nós não compreendemos porque é que nos autossabotamos, porque é que encontramos determinados bloqueios no nosso dia-a-dia, porque é que algumas coisas parecem não funcionar, as respostas estão dentro de nós, como vocês estão fartos de ouvir. E estão dentro de nós como? A partir do momento em que nós não temos acesso à informação que está lá guardada, registada, marcada e que está a dominar a nossa vida. Portanto, a primeira coisa, o primeiro passo a dar é ter consciência que existe uma parte de nós, independentemente de porcentagens, existe uma parte de nós que precisa de ser cuidada e, sobretudo, precisa de ser conhecida. O caminho do autoconhecimento, da espiritualidade é isso mesmo, é nós percebermos as nossas atitudes, os nossos comportamentos, onde é que nós chegamos, o que é que nós queremos e o que é que não funciona no meio disso tudo que nós planeamos diariamente. A partir do momento de termos essa consciência, nós já estamos a inserir uma crença nesse subconsciente marcado por muitas crenças. Quando nós falamos de torres no tarot, quando nós falamos de crenças, porque essencialmente a torre significa essa libertação de crenças, são tudo conceitos que nós vivemos, acreditamos e interiorizamos sem questionar. Há muitas coisas que são importantes na nossa vida e que nós questionamos, mas há outras que nós assumimos, aceitamos, porque simplesmente alguém sugeriu. Esta mensagem surgiu no decorrer de uma leitura de mensagem de tarot, uma mensagem diária. E ocorreu por causa do exemplo que eu vos dei, que eu vou dar aqui novamente para quem não ouviu essa leitura.
nós desde pequeninos estamos sujeitos a sugestões das pessoas que estão à nossa volta e depois com o crescimento vamos continuando a estar abertos e receptivos a essas sugestões e depois assumimos dentro de nós que é uma verdade absoluta. Vocês de certeza que enquanto pequenos ouviram alguma vez alguém vos dizer: não andem com os pés frios, não andem com os pés no chão frio que vocês ficam doentes. Não abras a janela enquanto está a chover porque vocês ficam doentes. Não comas isto porque isto faz engordar. Um monte de sugestões. Nós não lutamos. Nós ouvimos, muitas das vezes achamos que nem estamos a dar importância, mas ficou registado. É uma crença que nós temos no nosso subconsciente e que vai dominar durante toda a nossa vida. Estão a ver onde é que vem a maior parte das nossas crenças? De apenas sugestões no qual nós não sentimos necessidade de lutar. Alguém disse, não temos por que protestar, não temos por que contestar, aceitamos, guardamos dentro de nós e de repente quando estamos com os pés no chão frio, automaticamente o nosso corpo vai reagir e provocar uma doença porque aquela crença fez-vos acreditar nisso. Vocês não têm conhecimento disso no momento. Simplesmente, dali a 2 dias vocês estão doentes e não sabem porque é que foi. Mas quando se lembrarem de colocar os pés num chão frio, se calhar vão pensar 2 vezes e dizer: é melhor calçar umas meias, é melhor colocar uns chinelos, porque eu posso ficar doente. Ficou guardado lá dentro. Não é algo que vos tire o sono, mas é assim que o nosso subconsciente trabalha e é assim que algumas das maiores crenças ficam gravadas dentro de nós e nos bloqueiam uma vida inteira. É como alguém vos dizer por algum motivo, quando vocês estão atrás de um determinado sonho, de um determinado objetivo, e alguém vos dizer assim, até de uma forma muito simples: isso é muito difícil. Isso é muito difícil de alcançar, e vocês guardam essa informação. Ou alguém vos diz: isso só uma pessoa até hoje é que conseguiu. O mais provável é ser-se muito inteligente como aquela pessoa para se conseguir. E nós guardamos aquela informação. E depois vem outra pessoa e diz: não, isto é impossível. Já foi praticado por muita gente e é completamente impossível. Reparem, é uma quantidade de informações durante uma vida inteira que nós vamos aceitando porque alguém simplesmente sugeriu. O poder da sugestão é extraordinário. É como alguém vos dizer hoje: vocês acordam, vocês são adultos, vocês já estão mais do que preparados para o vosso dia-a-dia, e alguém passa por vocês e sugere: é melhor ir pela estrada de baixo porque com esta chuva é capaz de haver acidentes na autoestrada. E nós vamos aceitar e dizemos: é melhor prevenir do que remediar. Mas porquê? Porque nós lá no fundo acreditamos. Porque nós já vivemos situações parecidas e porque um dia alguém sugeriu alguma coisa que nós aceitamos como verdade. Evidentemente que em alguns casos as pessoas podem dizer assim: eu vou contestar esta informação e eu vou passar pela autoestrada só para vocês verem que não houve acidente nenhum. Mas vão na dúvida. E vão com medo de porventura as coisas acontecerem. Ou então vão com a confiança toda, só para depois poder ligar e dizer: estás a ver como estavas errado. Agora, vai dependendo de como nós todos recebemos essas sugestões. Há quem ache, há quem encare esse tipo de sugestões como leis, como informações, outros como simplesmente desafios e outros como uma brincadeira. E é essa atitude que vai fazer a diferença naquilo que nós registamos dentro de nós e depois vai dominar a nossa vida. Estes são pequenos exemplos, mas a nossa vida é cheia de sugestões. Porquê é que vocês acham que eu desisto de ver a televisão, o telejornal? Evidentemente que ao ouvir notícias de guerra, de problemas, de conflitos, não quer dizer que vai acontecer à minha volta, mas são sugestões que ficam e que fazem com que eu sinta cada vez mais medo de viver neste mundo, com que eu sinta até pouca atração em visitar determinados países, ou guardo dentro de mim uma crença de que se algum dia eu decidir estar em contato com aquelas pessoas, ou ir àquele país, ou visitar aquela terra, o mais provável é que isso me aconteça. E nós agora não estamos a pensar em nada disso. Mas mais à frente nós vamos estar diante dessas situações e dizemos: eu não atraí isto, não fui eu que construí esta situação. Perdão, gente, mas fomos. Fomos porque o medo
a sugestão, a intensidade com que nós guardamos essas palavras vai definir a nossa vida. Por isso é que nós ouvimos outra sugestão. A partir de uma certa idade, se nós não nos casarmos, vamos ficar para tias, não é? Principalmente as meninas. Ai, olha, vais ficar para tia. Ouvimos isto durante tanto tempo que o mais provável é que as pessoas depois se precipitem à procura de alguém ou a apressar-se num casamento porque estão com medo de ficar para ti porque pode não aparecer mais alguém. Gente, isto acontece. É normal e não é uma crítica, é apenas o poder da sugestão como faz toda a diferença na vida e nas crenças de uma pessoa. Portanto, o nosso subconsciente está recheado de informações que são positivas e que não são positivas na nossa vida. E muitas delas nós guardamos pelos nossos próprios conceitos, pela nossa própria informação, não só pela sugestão dos outros. Mas, reparem, quando vocês estão a lidar sobretudo com relacionamentos e dizem, eu sempre encontro pessoas na minha vida que me faltam ao respeito, que me traem, que trazem sempre uma energia negativa, nós estamos a afirmar para nós mesmos, estamos a mostrar ao nosso subconsciente que nós não temos saída e que não existe outra possibilidade de encontrar pessoas que valham a pena na nossa vida. E o nosso subconsciente então utiliza-nos para chegar a essas pessoas, para nos sentirmos atraídos por mais do mesmo, porque há uma crença. O subconsciente não discute connosco, não diz se temos razão ou não, não diz se estamos no caminho certo ou se estamos no caminho errado. Há uma ideia que entra dentro de nós e nós formamos uma crença. E essa crença é tudo aquilo que nós vivemos no dia a dia. É como alguém vos dizer, a partir de X horas é de noite. E vocês veem que pode estar mais escuro, pode estar mais claro, consoante a estação do ano, mas é de noite. É uma informação que vos foi dada porque é o que toda a gente vê, porque é o que toda a gente acredita. E consoante chega o momento de alguém vos dar um morango e dizer isto é um morango e vocês não discutem porque é um morango, mas podiam discutir a primeira vez que vocês conhecem, não é? Depois iam dizer, então quem é que te disse? E onde é que tu foste descobrir isso? E onde é que esta informação está registada? Só se estiver registada em algum livro que eu acredito. Nós aceitamos. Por isso, nós somos feitos de todas essas aceitações durante uma vida inteira, de coisas até que nós não nos lembramos. Por isso, quando nós queremos reprogramar a nossa vida, quando nós queremos ter consciência agora, nos 5%, consciência de tudo aquilo que está nos nossos 95%, no nosso subconsciente, nós estamos a tomar a rédea da nossa vida nas nossas mãos. Estamos a permitir-nos procurar por informação que nos abra as portas para o espírito. Eu não tinha aqui nenhuma carta que falasse no subconsciente, mas trouxe-vos esta aqui com a porta para o espírito. A porta para a nossa alma, a porta para o nosso eu que está dentro de nós, a tal criança interior, vocês podem chamar o que quiserem, mas existe uma parte de nós que nós não temos acesso a tudo e que vai dominando a nossa vida. Com os medos, com as ansiedades, com as preocupações, com os anseios, com os desejos, com as paixões. Porquê que tudo isso surge dentro de nós? Por que carga d'água que determinados conceitos entram dentro da nossa vida? Porque é que eu nasci a gostar de música? Porque é que eu nasci a saber falar aquela língua? Porque é que eu nasci a querer um relacionamento duradouro? Tudo isso faz parte da nossa experiência, tudo isso faz parte da nossa educação e tudo isso faz parte da informação que nós fomos acumulando ao longo dos anos. Houve quem discutisse, houve quem reclamasse com todas as informações que chegasse à sua vida e fez questão de estar sempre por cima e de dizer, sou eu que mando, agora sou eu que vejo, agora sou eu que procuro. E há outros que se tornaram submissos, que foram aceitando, que se foram acomodando, que se foram conformando. E depois há aqueles que procuram um equilíbrio como nós. Nós não sabemos tudo, mas também não sabemos nada. Por isso, tenham consciência nos vossos 5% que quando vocês querem mudar alguma coisa dentro de vocês é preciso tempo, é preciso esforço, é preciso treino. Se vocês querem emagrecer, se vocês querem começar a fazer um determinado desporto, vocês sabem perfeitamente que para chegar àquele ponto em que tudo parece fluir de uma forma simples e fácil, é preciso educar, é preciso treinar. E nós temos um músculo, que é o nosso cérebro, que precisa desse treino, sobretudo quando nós queremos mudar o que está dentro de nós.
é uns 5% de nós que está a querer mudar 95%. Mas se não tiver consciência do que está nesses 95%, não muda. Por isso é que nós sugerimos sempre as meditações, as orientações e as reprogramações mentais quando estamos a dormir, quando estamos em hipnose, quando estamos calmos, que é para essas informações penetrarem no nosso subconsciente. Eu digo-vos uma afirmação, eu passo-vos uma afirmação e vocês acreditam e dizem, mas Liliana, eu acredito nisso. Vocês acreditam nesses 5% e os 95% de vocês, em que é que acreditam? Estão a entender a diferença? Estão a entender porque é que as oportunidades às vezes não estão diante dos nossos olhos? Estão a ver porque é que muitas das vezes nós não conseguimos interpretar as leituras de tarot como precisamos e só como gostaríamos? Porque há uma parte muito grande de nós que está em constante luta com novas informações. Nós tivemos uma vida inteira, sobretudo para quem começa a despertar agora, tivemos uma vida inteira a pensar de uma determinada forma, a acreditar em determinadas coisas. E de repente vem aqui a Liliana, ou outra pessoa qualquer, e traz-vos assim, que quer-vos fazer uma lavagem cerebral de um dia para o outro. E vocês ouvem as mensagens, ouvem as leituras, compreendem, dizem eu vou lutar, eu vou fazer, e depois parece que nada acontece na prática. Porquê? Porque aquilo que vocês registaram apenas na vossa mente consciente. E é preciso vocês reprogramarem na vossa mente subconsciente, que é a maior parte de vocês, independentemente de 95% ou não. Nem que seja 55%. O que não é. Mas nem que seja. Pelo menos o subconsciente é muito maior do que a parte consciente. Mas que seja apenas só mais 5%. Ainda assim, é preciso trabalhar esses 55%. Há uma imagem que volta e meia circula na internet e que certeza que vocês já viram passar diante dos vossos olhos, até no Facebook, a imagem de um iceberg. E esse iceberg é lindo, é grande, até podemos pegar no iceberg do Titanic, e é fantástico. E nós olhamos para ali e vemos a olho nu aquele bloco de gelo no meio do mar, no meio do oceano, onde quer que seja. Mas depois existe uma parte para baixo enorme, que foi o que o nosso barco do Titanic não conseguiu enxergar o suficiente para se desviar a tempo. Uma parte enorme, muito maior do que aquela que é visível e que fez toda a diferença. Não foi o iceberg que se viu, foi o que não se viu que estragou o Titanic. Por isso, na nossa vida é o que está lá guardado e dentro, esse iceberg, a parte da raiz do iceberg que está lá dentro, que vai fazer moça na nossa vida e não propriamente o que está à vista. O que está à vista e o que está à mostra nós percebemos, nós temos neste momento consciência. E o que está lá dentro? De onde é que vêm os nossos medos? De experiências, da educação, de um passado. De onde é que vêm as nossas crenças ou falta delas? De tudo aquilo que vivemos. Então nós temos de ser capazes de querer ver o que vivemos, aceitar o que podemos, o que não podemos mudar e resolver aquilo que está ao nosso alcance para transformar. Por isso, este assunto subconsciente está aqui resumido, ainda assim já foram quase 20 minutos, mas é um assunto extremamente importante. Quando nós queremos mudar um hábito no nosso corpo diário, seja de alimentação, seja de exercício físico, seja de acordar a determinada hora, nós precisamos de treino. Até os miúdos, para largar a fraldita, precisam de treino. O nosso subconsciente precisa de treino. E não é um treino que se faz de um dia para o outro. É um treino que se faz todos os dias, uma vida inteira. Porque basta uma sugestão para anular tudo aquilo que nós achávamos que já estávamos a conseguir trabalhar. Portanto, tenham compreensão com vocês, sejam gentis com vocês mesmos, porque há muita coisa dentro de vocês que vocês não sabem, outros ainda não estão preparados para saber e outros precisam de saber como lidar. Por isso é que qualquer ideia que aparece no Facebook, como por exemplo a mensagem do São Miguel de 21 dias, ou até mesmo a hipnose de 21 dias, ou qualquer outra, como o Ho'oponopono, que pode ser feito também em 21 dias, qualquer ideia que surja para nós mudarmos qualquer coisa dentro de nós, tem esse mínimo de 21 dias, porque é preciso nós sermos
metódicos, nós precisamos de ser claros e precisos naquilo que nós queremos mudar e precisamos de ser consistentes. E ainda assim não quer dizer que vocês mudem uma vida inteira com 21 dias, mas para começar a ver alguma diferença é preciso esse ciclo, certo? Portanto, lembrem-se, Roma não se fez num dia e vocês não precisam de anular todas as vossas crenças de um dia para o outro. Se vocês tiverem consciência em primeiro lugar, é como eu vos digo, já dá um grande passo. Em segundo, se tiverem esse carinho por vocês mesmos, forem gentis e tiverem paciência com a aprendizagem, já é um passo enorme. E depois é desconcertar tudo aquilo que vocês achavam que era a vossa realidade e que pode ser transformada. As nossas crenças, elas estão guardadas lá dentro e nós metade delas não discutimos, mas há algumas que nós podemos começar a questionar e a modificar e a treinar a nossa mente para pensar da forma correta. E não há nada melhor do que fazer isso durante o sono. Eu faço isso, passo-vos já a informação, acho que já vos tinha dito. Eu faço isso, volta e meia falho um dia ou dois e vejo logo a diferença, mas faço por me deitar e levar para o meu sono o Ho'oponopono, uma reprogramação mental relativamente à ansiedade, outra reprogramação mental relativamente a crenças internas, bloqueios. E eu noto a diferença quando eu sou consistente, quando faço por levar até ao fim esse objetivo. Mas não é nada que se desconcerte de um dia para o outro, nem mesmo só apenas 20 dias depois. Está certo, gente? Cuidem do vosso subconsciente como se cuidassem da vossa pedra mais preciosa da vossa vida. Porque é aí que reside a maior parte do vosso eu. E é aí que vocês podem fazer as maiores transformações. Esta porta para o espírito está aberta. Para a vossa identidade, para a vossa essência, para o vosso eu maior. Cabe a vocês quererem atravessar ou não. Está certo? Foi bom hoje, não foi? Eu acho que sim. Meus amigos, voltaremos a este tema, voltaremos a mais uma ou outra dica. Vocês até podem deixar aí alguma dúvida ou até mesmo mais alguma questão relacionada com um assunto e nós voltaremos ao tema, está bem? Meus amigos, obrigada por continuarem a estar desse lado, um beijinho enorme e até uma próxima!